Ainda na pauta internacional, eu passo com vocês pela condenação de Benjamin Netanyahu no Tribunal Penal Internacional. Vocês vão lembrar que, num dia que foi explosivo para notícias, na quinta-feira passada, nós tratamos tanto do caso dos 37 indiciamentos por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, falávamos ainda, naquele mesmo dia, de uma reportagem onde a Alemanha se preparava para a guerra, um corte que até foi bem aqui no canal, e ainda sobre Benjamin Netanyahu ter sido indiciado. Na quinta-feira passada, então, vem o indiciamento para ele, o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e Mohammad Deif, um dos líderes do Hamas, todos envolvidos em crimes dos mais graves pelo Tribunal Penal Internacional. O adendo é que Mohammad Deif teria sido morto pelas forças israelenses em julho. O tribunal ainda decidiu indiciá-lo, dizendo que não conseguiu confirmar a morte desse líder do Hamas. Mas seja como for, o destaque que a gente traz agora é para a repercussão internacional do indiciamento de Benjamin Netanyahu, um caso absolutamente polêmico. Lembremos que, quando Putin sofreu esse mesmo tipo de acusação, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, sob o Tribunal Penal Internacional, a repercussão internacional foi tremenda. Foi mesmo o motivo do líder russo não ter participado da cúpula dos chefes de Estado do G20 na semana passada aqui no Brasil. Todos os outros chefes de Estado do G20 vieram e, para a Rússia, veio Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. Peço que vocês fiquem comigo, eu quero resgatar também o que Netanyahu disse naquela época, na quinta-feira passada, quando do indiciamento, ele disse que era uma coisa antissemita, um indiciamento antissemita que vinha. Peço um instante ao público que a gente passa, então, pela declaração dele, porque é pertinente para a notícia. Pedir licença ao público, perdão. Agora sim. A gente tem a declaração que vem do Benjamin Netanyahu. Ele disse condenar a decisão do TPI, dizendo o seguinte: a decisão antissemita do Tribunal Internacional em Haia é um julgamento de Dreyfus do dia moderno e acabará da mesma forma. Há 130 anos atrás, o oficial judeu-francês Alfred Dreyfus foi falsamente acusado de traição por uma corte francesa enviesada. Em resposta a essas falsas acusações, o grande escritor francês Émile Zola escreveu a sua tremenda essay, seu tremendo ensaio de Accusé. Ele acusou a corte francesa de mentiras antissemitas contra um oficial inocente que depois foi exonerado de toda a culpa. Agora, uma corte internacional em Haia, também liderada por um juiz francês, ele que é um juiz francês, mas de descendência arábica, está repetindo essa ofensa ultrajante. Está falsamente me acusando o líder democraticamente eleito, o primeiro-ministro democraticamente eleito do Estado de Israel e o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, de deliberadamente alvejar civis. Isso quando fazemos tudo no nosso poder para evitar casualidades civis. Nós mandamos milhões de mensagens de texto, telefonemas, panfletos aos cidadãos de Gaza para que eles saiam do caminho do perigo, enquanto terroristas do Hamas fazem tudo no seu poder para mantê-los no caminho do perigo, incluindo baleando-os ou utilizando-os como escudos humanos. A corte em Haia nos acusa de deliberadamente ter uma política de fome. Isso quando demos a Gaza 700 mil toneladas de comida para alimentar o povo de Gaza. São 3.200 calorias para cada homem, mulher e criança em Gaza, suprimentos que são rotineiramente saqueados por terroristas do Hamas que privam o seu povo de comida tão necessária. Ainda nas últimas semanas, Israel facilitou a vacinação de 97% do povo de Gaza contra a poliomielite. Isso não preveniu a corte de nos acusar de genocídio, o que, no nome de Deus, estão discutindo em Haia. A verdade é simples, nenhuma guerra é mais justa do que a guerra que Israel está realizando em Gaza depois do ataque sem provocações do Hamas, o pior massacre contra o povo judeu desde o Holocausto. Ele diz ainda que ele chamou de um procurador clandestino, o procurador que trouxe a acusação em Haia e trouxe à tona acusações de assédio sexual que pesam, então, sobre o procurador, é o Harim Akam, salvo engano, agora estou com medo de ter trocado as iniciais, Karim Akam, o procurador em Haia que trouxe a acusação. Essa foi a fala dele. A gente passa agora pela repercussão global que trouxe o indiciamento de Netanyahu. Muito bem, a gente começa pelo primeiro-ministro Viktor Orbán
da Hungria, ele que disse que irá desconsiderar o pedido de prisão internacional contra Netanyahu. É isso mesmo. Vamos lá então o que disse Viktor Orbán, o líder húngaro. Ele falou o seguinte. Perdão, aqui. Ele disse que ele irá desafiar, convidando Netanyahu à Hungria. Ele comentou na rádio estatal, acusando o Tribunal Penal Internacional, a principal corte internacional para crimes de guerra, baseada em Haia, como a gente leu na declaração de Netanyahu, de, aspas, interferir em um conflito contínuo em curso por motivos políticos. A gente teve ainda, agora passando na próxima imagem, a matéria da BBC falando que o presidente americano Joe Biden disse que o indiciamento pelo Tribunal Penal Internacional, esse foi mesmo de imediato, e a gente cobriu na quinta-feira ainda, disse que era ultrajante. Enquanto os juízes falam que há bases razoáveis para o indiciamento, Biden discorda. Ele disse, aspas para o presidente americano, o que quer que o Tribunal Penal Internacional queira implicar, não existe nenhuma equivalência, qualquer que seja, entre Israel e o Hamas, e nós sempre estaremos com Israel contra as ameaças à sua segurança. Ele rejeitou ainda, então, o presidente americano Joe Biden, esse julgamento do Tribunal Penal Internacional. A gente teve ele também, o presidente argentino Javier Milei, que fez uma declaração no X, na rede social X. Vocês têm aqui a meu lado a captura de tela de Javier Milei. Vamos lá então, a repercussão do presidente argentino ao pedido de prisão de Benjamin Netanyahu. Declaração da República Argentina em defesa de Israel. A República Argentina manifesta seu profundo desacordo com a recente decisão do Tribunal Penal Internacional, o TPI, de emitir ordens de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant. Essa resolução ignora o legítimo direito de Israel a defender-se frente a ataques constantes por parte de organizações terroristas como Hamas e Hezbollah. Javier Milei continua. Israel enfrenta uma agressão brutal, uma questão inumana e o lançamento indiscriminado de ataques contra a sua população. Criminalizar a legítima defesa de uma nação enquanto se omite essas atrocidades é um ato que distorce o espírito da justiça internacional. A Argentina se solidariza com Israel, reafirma seu direito a proteger o seu povo e exige a libertação imediata de todos os reféns. Fazemos um chamado à comunidade internacional para condenar as ações do Hamas e do Hezbollah, defender a soberania de Israel e atuar com justiça e imparcialidade na busca de uma paz duradoura na região, e ele assina não como indivíduo, mas como a República Argentina, la República Argentina, então, dos nossos hermanos. Fica aí a declaração de Javier Milei. Enquanto a Áustria disse que a decisão era absurda, mas que iria cumprir, tivemos o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, dizendo que iria acolher o mandado de prisão do TPI. Essa é a próxima matéria aqui ao meu lado. Ele disse que ele irá cumprir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, claro, caso Netanyahu esteja sob jurisdição canadense. Para não distorcer o que ele disse, a gente vai para as aspas exatas de Trudeau. Nós defendemos, stand up, o direito internacional e iremos nos ater a todas e quaisquer regulações e julgamentos das cortes internacionais. É quem nós somos como canadenses. Então falou o comentário de forma genérica, mas disse essencialmente que sim, se Netanyahu for ao Canadá, ele será preso. Trudeau acrescentou o seguinte: nós precisamos de um cessar-fogo para proteger os civis, precisamos voltar aos trilhos, rumo a uma solução de 2 estados, com uma Israel pacífica vivendo ao lado de um Estado palestino pacífico. O primeiro-ministro canadense, ou melhor dizendo, a ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, disse que precisamos de responsabilização, de prestação de contas nesse mundo, então com base nisso o Canadá irá se ater às suas obrigações quanto aos tribunais internacionais. Enquanto veio essas reações mais firmes de um ou outro país, vale dizer que tem muita gente ainda indecisa na comunidade internacional. É isso, eu trago para vocês o parágrafo da apuração da revista Foreign Policy dos Estados Unidos, que disse que os outros membros do Tribunal Penal Internacional estabelecido pelo Estatuto de Roma, são mais de 100 signatários, continuam no muro quanto a como proceder. Isso inclui
a França, a Alemanha, Itália e o Reino Unido, que não disseram explicitamente se iriam ou não prender Netanyahu caso ele visitasse seus países. Berlim, então a Alemanha, disse especificamente que olharia mais de perto ao texto do Tribunal Penal Internacional, do indiciamento, observando que o histórico da Alemanha com o Holocausto deu ao país uma relação única e de muita responsabilidade quanto a Israel. Fica então ao público a repercussão internacional do mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu. Relembrando então, além dele, houve também o mandado para Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa, recentemente substituído por Israel Katz na pasta. Além dos dois, Mohammad Deif, um dos líderes do Hamas, foi indiciado. Deif teria morrido em julho desse ano, em meio ao conflito Israel, não só Israel-Hamas, mas Israel e todo o Círculo de Fogo, Houthis, Hezbollah, Irã, Círculo de Fogo, como é chamado, o círculo então de organizações apoiadas pelo Irã que circunda Israel. Mas o tribunal disse que não conseguiu confirmar a morte do sujeito e o terrorista ainda assim foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional. Creio que a gente tem aí os lados da história e como se posicionaram os membros da comunidade internacional até o momento. Ao que me conste, sem posicionamento do Brasil, a gente segue monitorando o caso.